Meus irmãos amados, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior, que alegria. E essa semana é uma das semanas mais especiais da nossa igreja. Eu tenho na minha frente ninguém mais, ninguém menos que a autora deste grande livro, que vai se tornar um best-seller, não é verdade? Cedida diretamente pelo querido Rodrigo Bibo, por toda a equipe Bibotal, que a gente agradece demais a editora Thomas Nelson, que, vamos ser francos, hoje é a editora que mais lança novidades e que está investindo de forma fantástica nos autores brasileiros. Parabéns a Thomas Nelson. Eu tenho ninguém menos, ninguém mais na minha frente que Vicky, aqui está escrito Vicky, mas o nome dela é Victoria, ok? Zabinski Barassi. Querida professora Vicky, que alegria tê-la em nosso meio. E quem é você, de onde você veio e de onde saiu tamanha coragem para escrever Mulher Pode Ser Pastora? Olá, pastor. Primeiro, agradecer pelo convite. Muito honrada. Fiquei muito feliz em receber esse convite, poder compartilhar sobre esse tema que pode ser tão polêmico em alguns lugares. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Victoria. Eu sou casada com o Nixon, que inclusive o Nixon, meu marido, ele cresceu na igreja, o Brasil para Cristo, no litoral do Paraná. Então, a mãe dele ainda faz parte do Brasil para Cristo. Então, eles têm muito carinho por essa igreja. Eu e meu marido, nós moramos hoje em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, onde a gente estuda teologia para se preparar para o ministério pastoral. Mas eu também sou professora, eu sou formada em letras, sou gaúcha, sou professora de alemão, fiz mestrado também no Paraná, até o momento em que Deus chamou, então me chamou e chamou meu marido para a gente estudar teologia em tempo integral no interior de Santa Catarina, e é o que a gente tem feito no momento. Meu Deus, você está em que faculdade hoje? Então, eu estudo na Faculdade Luterana de Teologia, é uma faculdade luterana, né, como o próprio nome diz. Hoje eu sou luterana, já passei por diferentes igrejas também, e ela fica em São Bento do Sul. E é uma mistura, é um bacharelado em teologia, mas ela também tem esse caráter de seminário, né? Então a gente estuda aqui em tempo semi-integral, eu falo. Meu Deus do céu. Então está se preparando para o ardor do ministério, hein? Que Exato. pesado, é muito pesado que está te aguardando, mas louvado seja o nome do Senhor, né? Amém. Pelo menos uma coisa você tem de vantagem, você pelo menos, já que é professora de alemão, pode ler Lutero na origem, né? Então, isso é... É mais difícil, né? Até porque aí o estilo de escrita é outro. Imagina, se a gente pegar ali do século XVI, o alemão é diferente. Tenho amigos que conseguem ler no original, mas não é uma tarefa fácil. Meu Deus. Professora, vamos lá. Que coragem, que coragem. O livro já é instigante, né? É da coleção Teologia para Todos, né? E mulher pode ser pastora, Vicky? Mulher pode ser pastora? A palavra está toda com você. Boa sorte. Foi você que entrou na encrenca. Então, que Deus te abençoe, viu? Obrigada. Então, como é que surgiu a ideia de escrever esse livro? Foi por causa do Bibo, né? Como o pastor comentou, na coleção Teologia para Todos. Quando eu me tornei luterana, a igreja luterana que eu participo, ela consagra mulheres ao pastorado. E aí, eu sou muito curiosa, né? Eu gosto muito de estudar. E eu pensei, nossa, mas como eu vou fazer parte dessa igreja? Será que eu concordo com isso ou não? E aí eu fui pesquisar. Então, eu fui pesquisar quais eram as bases do pastorado feminino. E é interessante que tem muito material sobre esse assunto, mas grande parte desse material está em inglês. Então, eu já li em inglês, só que eu não lia de uma maneira fluente, rápida, né? Eu lia aos trancos e barrancos, como diria. E foi quando eu comecei a pesquisar esse tema
que eu comecei a ler cada vez mais rápido. Por incrível que pareça, foi através dessa pesquisa, há alguns anos já. E aí eu descobri, puxa, tantos teólogos que a gente lê aqui no Brasil, que a gente estuda os livros dele, existem tantos teólogos importantes que apoiam as mulheres no pastorado, que dizem assim, não, nós defendemos sim as mulheres como pastoras, porque a Bíblia também defende, porque a Bíblia fala das mulheres no ministério. E a questão é que a gente não sabe que existem tantos teólogos importantes que têm essa posição. E então foi descobrindo e pesquisando que, então, Bibo uma vez me perguntou, Vicky, não quer escrever sobre esse tema? Já que a gente não tem tanta coisa aqui no Brasil sobre? E aí eu topei o desafio. E eu brinco, né? O maior desafio foi colocar em 90 páginas, né? A gente pegar, é um livreto, e só que, assim, é um livreto com muito conteúdo, muita pesquisa, né? Muita coisa, tem muita coisa aqui dentro, muita informação, mas, ao mesmo tempo, o meu propósito foi falar de uma maneira acessível. Ainda não é um assunto simples, mas o meu propósito foi trazer essa pesquisa, então, em português. Como é que esses grandes teólogos americanos, muitos deles são pentecostais, como é que eles defendem a mulher no pastorado? Então, pastor, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. E o preço está bem acessível, né? Está um preço Sim, muito acessível, né? exatamente. Ele, junto com os outros da coleção, ainda tem desconto e tudo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Exato. A ideia da coleção Teologia para Todos é justamente ser uma coleção acessível, né? Tanto em tamanho quanto em preço também. E isso é muito legal. E Porque os livros... a capa, assim, perfeita, né? A capa, a Thomas Nelson é muito caprichosa em tudo. Ela é muito... Ficou... Exato, ficou lindo. E eu gosto muito da capa, tanto pela arte, mas porque ela nos ajuda a lembrar o que faz um pastor. Às vezes a gente pensa que pastor é ter poder, algumas pessoas pensam, nossa, é mandar e desmandar, mas a gente lembra da essência do pastorado, que é o cuidado com as ovelhas, como Jesus ensinou, né? Aquele que quer ser o primeiro é o que serve. Então, tudo isso já a capa nos mostra com uma simples imagem, com um belo desenho. E como eu dividi, então, meu livro? Ah, esse aqui é o meu marido, gente, o Nixon, que é professor também, professor de filosofia. Então, aqui em casa a gente gosta muito de ler e estudar. Não é por acaso, meu maior apoiador também. Como o meu livro está estruturado, então? Ele tem 3 partes. A primeira parte fala da mulher na história da salvação. Depois, a mulher no ministério. E, por último, os textos em debate, ou seja, aqueles textos em que Paulo fala que a mulher tem que ficar em silêncio, que a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem. Como assim? O que Paulo está falando nesses textos, né, pastor? A gente vê assim, as pessoas dizem, não, Paulo diz para a mulher ficar em silêncio, então é claro que a mulher não pode ser pastora. Para muitas pessoas, o assunto está encerrado. Só que aí, em outras partes, em outros textos, Paulo diz que a mulher profetiza na igreja. Como é que a mulher vai ficar em silêncio e profetizar ao mesmo tempo? Não é fácil. A gente tem aí, como, não sei como é que se fala aí, mas na minha terra a gente fala que tem um pepino para resolver, né? Como é que a Abacaxi gente... para descascar. Um abacaxi para descascar, muito bom. Então a gente tem um abacaxi para descascar, não é fácil. A gente tem que lembrar que a Bíblia foi escrito primeiro em hebraico e grego, então assim, é um abacaxi para descascar muito grande. Então, eu queria começar falando para vocês a respeito da história da salvação. Por onde a gente pode começar, então, a falar a respeito da mulher pastora? Como a Bíblia defende a mulher pastora? Antes de tudo mais, antes da gente mergulhar nos textos bíblicos, a gente precisa entender a história da salvação. Mas como assim? A gente sempre pensa, para que Deus criou a mulher, né? Qual foi o propósito da criação da mulher lá no Jardim do Éden? Por que Deus fez isso? Só que tem um problema quando a gente pensa assim. A gente esquece que o ser humano não ficou só lá no jardim. Depois disso veio a queda, e eu coloquei ali a imagem da queda, a imagem de guerra. E eu vou explicar para vocês por quê. Mas, como a gente sabe, o pecado, a queda, não foi a palavra final.
Jesus Cristo veio e nos trouxe a redenção e morreu pelos nossos pecados. E depois nós somos igreja, eu coloquei a imagem da Santa Ceia. A gente vive tudo isso e a gente precisa prestar atenção nesses 4 pontos quando a gente quer entender qual é o papel da mulher na igreja e por que a mulher pode ser pastora. Primeiro, então, a gente pensa na criação. O que aconteceu com a mulher quando Deus a criou? Depois, a queda. O que aconteceu com a mulher quando o pecado veio no mundo? Depois, a redenção. O que acontece com a mulher quando Jesus vem e nos resgata da morte, do pecado e do diabo? E por último, o que acontece com a mulher na igreja, enquanto ela ainda espera, né, que Jesus Cristo retorne? Para falar sobre, então, a mulher pastora, a gente vai passar por esses 4 pontos. Para falar, então, da criação, um tema que todo mundo ama, começando lá pelo livro de Gênesis. Primeiro, começando por Gênesis 1, esse é um texto muito importante. Quem é a mulher? A mulher, ela é a imagem e semelhança de Deus. A gente está tão acostumado a ouvir isso, que a gente passa correndo por esse texto, né? Nossa, entra por um ouvido e sai por outro. Mas esse texto, ele é muito profundo. Então, se a gente lê lá em Gênesis 1, versículo 26, nós lemos o seguinte: Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais do rebanho, sobre a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É interessante, se a gente vê aqui o primeiro, os seres humanos, nós temos a palavra Adam. Adam pode ser tanto o nome próprio, Adão, mas Adam significa também ser humano, ou homem. Muitas das nossas Bíblias trazem assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aqui o homem não se refere ao homem do sexo masculino, mas o homem no sentido amplo. Façamos os seres humanos, façamos a humanidade à nossa imagem e semelhança. Como nos traz, então, eu estou usando a nova versão da NVI. É uma versão que está sendo feita nesse ano, a NVI 2023, né? Nós já temos acesso pela internet, mas ela ainda não foi impressa. Eu acredito que ela vai sair em breve. Então, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou como dizem outras versões, macho e fêmea. É muito interessante que Deus cria um macho e a fêmea, ou seja, o ser humano, macho e fêmea, a sua imagem e semelhança. O que a gente pode depender daí? Tanto o homem quanto a mulher são imagem e semelhança de Deus. E o que era isso na Bíblia? O que era ser imagem e semelhança de Deus? A gente pode dizer que lá no contexto do Antigo Oriente, no contexto bíblico do Antigo Testamento, existia uma ideia de que se os reis, por exemplo, eles colocavam imagens, estátuas, para representar eles em certos lugares. E a gente pode pensar que da mesma forma, Deus coloca o homem e a mulher como suas representações. Eles devem fazer o que, então, sendo imagem e semelhança de Deus? Eles devem governar a terra. Então, a gente pensa que tanto o homem quanto a mulher, que são imagens de Deus, os dois governam sobre a terra. Eles governam sobre os peixes, sobre as aves, sobre os rebanhos e sobre todos os animais. Alguns pesquisadores dizem que os seres humanos são colocados como vice-regentes. Eles representam o rei, que é Deus, na terra. Então, esse papel foi dado só para o homem, de ser um vice-regente? Não. Ele foi dado para a mulher também. Essa é a primeira... Peraí. Tá, quando a gente lê, a gente deixa isso tudo passar. É verdade. Absolutamente passar. Porque para a gente, quem é o vice-regente é o homem, quem tem que dominar é o homem. A mulher não foi feita adjuntora? Auxiliar? Então ela não é auxiliar daquele que é o regente? Como é que é isso? É interessante, porque Gênesis 1 nos deixa claro que não. Eles, como imagem de Deus, ou seja, os dois, eles dominam e subjugam a criação. Tanto um como o outro, né? Não tem nada aqui falando que o homem faz isso, a mulher não. Não. Deus criou o ser humano à sua imagem e a imagem de Deus o criou.
homem e mulher os criou. E ele fala ali anteriormente, dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Ou seja, o ser humano deve fazer isso. Homem e mulher, que são imagem de Deus, devem dominar sobre a terra. Esse é um papel de ambos, né? Mas, pastor, você falou da adjuntora. O que é isso, então, que a Bíblia traz em Gênesis 2? Uma versão bem conhecida na Almeida vai falar da auxiliadora idônea. A gente sabe até de cor, né? Que a gente sempre diz, a mulher é auxiliadora idônea do homem. Mas o que significa no hebraico auxiliadora idônea? Eu trouxe aqui uma nova versão desse ano também, é a nova versão internacional, e ele traz o seguinte: então o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Veja, a versão de 2023 da NVI, em vez de auxiliadora idônea, trouxe aliada que lhe seja semelhante. Na verdade, são traduções do mesmo termo em hebraico. O termo em hebraico para auxiliadora ou para adjuntora é o termo ézer. Eu coloquei aqui no cantinho. Esse é o termo em hebraico. Geralmente a Almeida traz como auxiliadora. E aqui a gente tem como aliada. Por que essa versão desse ano traduziu ézer como aliada? Porque essa palavra ela era muito usada em contextos militares. Ou seja, quando você tinha um exército com outro exército aliado, você poderia chamá-lo de ézer, porque era o sentido de aqueles que vinham em seu socorro. E, se a gente olhar para a Bíblia, a palavra ézer, ela aparece 21 vezes na Bíblia, né? E 14 vezes dessas 21, a palavra ézer se refere a Deus, né? Então a gente pensa, às vezes assim, numa questão profissional no Brasil, né? O auxiliar de administrativo, auxiliar de limpeza, ou seja, não é aquela pessoa que lidera, é aquela pessoa que vai ajudando, né? Que não é o líder principal. Mas a palavra no hebraico não tem nada a ver com isso originalmente, porque essa palavra é várias vezes, na maior parte das vezes, usada para o próprio Deus. Ou seja, é uma ajuda, é um socorro. Eu gosto da palavra socorro, pastor, porque ela é forte. O homem não conseguiria sozinho. Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada, um socorro, uma ajuda. Alguns exemplos que essa palavra é usada para Deus. No Salmo 33, 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e nossa proteção. Ou o Salmo 75. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e meu libertador. Então, aqui o salmista, ele demonstra o seu desespero e sua pobreza, e ele precisa do seu socorro, que é Deus. E é interessante que, nesse caso, o socorro de Adão é a mulher. É meio forte, mas quem fala isso é Deus, né? Não, e Deus... é interessante isso, porque se a gente coloca a palavra ézer, que está aqui em Gênesis, para Deus, não dá para olhar para ele e dizer você é subordinado, e é a mesma palavra. Só um comentáriozinho, obviamente para te incomodar, né? Não é só o Bibo que te incomoda. Quem pela primeira vez me trouxe isso foi minha esposa. Um livro da editora Vida, eu vou ver se eu acho depois ele aqui. Um livro da editora Vida, exatamente dizendo isso. E ela veio, me trouxe e disse: aqui, meu bem, ézer, auxiliadora, Deus é auxiliador. Aí eu comecei a olhar diferente, sabia? Mas Sim. é muito interessante, porque a tradução do português, então, pela primeira vez, está começando a se tornar um pouco mais perto do original. Exato. Assim, se a gente pensar o termo auxiliadora, ele é muito próprio também, ele é uma boa tradução. O problema é que, se a gente pegar Almeida, que já tem uns bons anos, se a gente pegar no português de 2023, como eu comentei, as pessoas às vezes pensam em auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, sendo que, ou por exemplo, a palavra socorro seria mais apropriada, ela é mais forte.
palavra aliado, que é para aliados militares, né? Então, sim, eu acho que foi uma boa escolha essa da NVI de 2023, porque as pessoas não pensam em tudo isso quando elas leem auxiliadora idônea. Mas, pastor, vamos para o termo idônea, então. O que é idônea? Eu acho engraçado se a gente pensar, o pessoal fala da idoneidade como uma pessoa correta, né? Mas, primeiro que no português, idoneidade não é isso. Porém, como é que a gente também pode traduzir o termo kenegdo, que fala dessa auxiliadora idônea? Agora, a segunda palavra. A NVI de 2023 traduz assim: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante, ou seja, que seja como ele. A mulher é como o homem. E ele está comparando com o quê? Com os animais, com a criação. Não havia ninguém que nem um homem. Mas Deus quer fazer uma aliada que seja assim como o homem é. Outras traduções, a NVI de 2003 traz que lhe corresponda. Almeida Revista Atualizada, idônea. A nova tradução transformadora, nova versão transformadora, alguém que o complete, acho muito bonito, também pode ter esse sentido. Ou seja, né, eles se completam. E a nova Almeida Atualizada, que lhe seja semelhante. Seria assim, uma aliada que seja como o homem, certo? E o que corrobora para esse sentido? Eu amo, talvez, pode ser, né? Não existem debates que pode ser o primeiro poema da Bíblia, que Deus vai então e cria a mulher a partir da costela do homem. Essa palavra no hebraico ela pode ser usada também para lado. Então alguns entendem que é como se Deus pegasse o homem, rasgasse no meio e criasse a mulher, porque eles são duas metades, por isso que eles voltam a ser uma carne. Então o homem exclama: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E tem esse jogo de palavras, mulher, Ishá, e homem, Ish. Então, Ishá e Ish, a Ishá vem de Ish. O nosso mais parecido no português é quando se falava, né, ela será chamada varoa, porque do varão foi tirada, né? Homem e mulher no português não é muito parecido. Então ele fala assim, o osso dos meus ossos e carne da minha carne. E essa não é uma expressão incomum na Bíblia. Por exemplo, se a gente pegar Gênesis, quando Labão reconhece que Jacó é da família, Labão fala assim para Jacó: és meu osso e minha carne. Ou tem uma passagem que Davi fala: vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Geralmente, nas versões mais novas, eles colocam sangue no meu sangue, ou seja, você que nem eu, você é meu irmão. Então, aqui a gente fala uma relação de proximidade, familiaridade. Né? Então, assim, é uma aliada que é como um homem, por isso que ele pode exclamar: ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Alguns dizem que é o primeiro poema. Tá, tudo bem, mas espera aí. Aí, o segundo problema que a gente tem. O primeiro, você já se saiu muito bem, a questão da auxiliadora. Mas o segundo problema é, normalmente, quem é contrário ao pastorado feminino, olha para um texto como esse e diz, olha, o homem veio primeiro, a mulher veio depois. Então, tem que ter submissão. Tá, não é um argumento muito interessante, mas como é que fica? Certo. Nesse texto aqui em Gênesis, a gente não consegue depreender nada a respeito disso. Por quê? O homem, ele foi tirado da terra. Até vou pegar aqui o texto. Ok. Entendi. Se ele foi tirado da terra, a terra veio antes do homem, e a terra vale Exato. mais que o homem. O homem tem que ser submisso à terra, então, né? Exatamente. Essa muito boa, muito boa. Exatamente. Aqui, se a gente pegar, por exemplo, o texto da queda. Aqui, né? Terra pode ser o solo, é Adamá. E o nome Adam vem de Adamá. Então é engraçado que o nome Adam vem de Adamá. O nome Adão vem da palavra terra, solo. Assim como mulher, Ishá vem de Ish. Ou seja, mulher vem do homem. Tem todo um jogo de palavras aqui no hebraico, correto? E o homem é criado da terra, e o que ele faz com a terra?
Ele domina a terra. Ele subjuga a terra. A gente vê isso em Gênesis 1, certo? Então, aqui em Gênesis 2, nós não temos nada que dê a entender esse segundo lugar, por assim dizer, da mulher, né? O homem e a mulher foram criados depois dos animais, e eles dominam sobre os animais. Por que que a gente pensa o homem vem primeiro, então só ele lidera? É por causa dos textos de Paulo, só que depois a gente tem que pegar os textos de Paulo e entender o que que Paulo está falando. Eu digo que Paulo não está falando aqui de respeito à liderança, ele está falando a respeito de complementariedade, mas a gente trabalha com os textos depois. Se a gente pegar aqui, o texto só de Gênesis não tem nada que dê a entender isso. Muito interessante, porque quem não é igualitarista, é complementarista, olha para Gênesis 1, olha para Gênesis 2 e vê submissão completa da mulher. E não é isso que a Bíblia está nos trazendo, né? Muito bom. Exato. Muito. Até a gente pensa, né? Ah, Adão foi lá e deu nomes para os animais. Viu como ele era o líder? Mas em Gênesis 1, a mulher também ela vai dominar sobre os animais sobre a terra, né? Ela iria ser criada justamente para ser uma aliada do homem, né? Para governar a terra junto com o homem. Então, essas coisas passam despercebidas, mas elas estão ali. Porém, pastor, a gente sabe que não ficou bem assim, né? Então, a gente vê uma relação linda entre o homem e a mulher, de complementaridade, eles são meu osso e minha carne, eles são uma só metade, né? Eles são duas metades que voltam a serem um no casamento, só que a gente sabe que a Terra não fica assim. Toda a nossa triste e trágica tragédia da história começa, então, com a queda. E eu botei a imagem de guerra, por quê? Por uma coisa muito importante. A gente tem ali a cena que o homem e a mulher, eles comem fruto, então vem Deus e começa a dar maldições. São maldições, mas são consequências do pecado. Ele dá para a serpente, dá para a mulher e ele dá para o homem maldições. E qual que é a maldição da mulher relacionada ao pecado? Deus diz assim: multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará luz a filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Aqui é o mesmo verbo que se usa para governar. Da onde surge o governo do homem sobre a mulher? Surge do pecado. Assim como as dores intensas de parto, depois a gente vai ver a maldição que o homem recebe, que tem a ver com toda a terra, né? Adão, ele é feito da terra, e Deus diz, agora você vai voltar para a terra. Você foi feito do pó, você vai voltar para o pó. Isso não é um mandamento, pastor. Tem gente que lê assim, o seu desejo será contra o marido e ele a dominará. Tem gente que acha que dominar a mulher é um mandamento. Não é isso, né? Assim como ter dores de parto não é um mandamento. Voltar ao pó da terra, ou seja, morrer, não é um mandamento. Deus está falando o que vai acontecer entre o ser humano. O desejo da mulher vai ser contra o seu marido, ou seja, ela vai ser contra ele, vai ter essa luta contra ele entre homem e mulher, mas no fim o mais forte vence. Né? O marido vai dominar a mulher. Isso é uma consequência da maldição do pecado e não do plano original de Deus, que era o plano deles serem um, deles serem duas metades que se complementam. E a gente tem que, então, ter cuidado quando a gente vai ler o resto dos textos, porque a história é bem triste. Em Gênesis 4, a gente vai ter o primeiro fratricídio, a gente também vai ter o primeiro caso de poligamia, e isso, pastor, é muito importante. A gente vai ter Lameque, que é o primeiro polígamo, ele tem duas esposas. E por que eu digo isso? A gente vai ver, por exemplo, Jacó, que tem duas esposas, Abraão, que vai dormir com a escrava da sua mulher. Porque Deus permite isso. A gente lê que Davi teve várias esposas, Salomão muito mais, né? Mas vamos ficar só com Davi. Davi teve várias esposas, Deus nunca condenou isso, mas a gente pergunta, era o plano original de Deus a poligamia? Era o plano original de Deus que o homem tivesse várias esposas? Não era. A gente lê em Gênesis 1 e 2, é um homem e uma mulher num casamento, né, que são duas metades. Mas agora todas as culturas da Bíblia elas estão contaminadas pelo pecado.
lendo os livros do Heinck, a gente percebe isso, né? Todas as culturas, Deus usa as culturas, mas não quer dizer que Deus batize e diga, nossa, essas culturas são boas. Não. Deus vai usar essas culturas. Então, quando a gente vê a história dos patriarcas, por exemplo, quando Deus usa patriarcas, não quer que não. Deus não está dizendo, não, eu quero que todos tenham patriarcas, né? Em toda a história, o patriarca era aquele pai que exercia poder sobre a família como um governante, né? Então, mesmo se você fosse o irmão, você tinha que se submeter ao patriarca, né? Então, era muito mais que ser homem, era ser o pai que tinha o poder na família sobre outros irmãos, sobre filhos mais novos, enfim. E quando Deus usa Abraão, que é um patriarca, ele não está dizendo, não, agora para sempre esse é o melhor modelo de família. Ele está dizendo, eu vou usar essa cultura, que toda aquela cultura toda da região dos nômades, né, dos seminômades era assim, ele vai dizer, eu vou usar essa cultura mesmo assim. Assim como Deus não aprova poligamia, mas ele usou famílias com bigamia, com poligamia, né? A paz do Senhor, amados irmãos, você acaba de assistir a primeira parte desse maravilhoso estudo, que tem a duração total de 2 horas e meia aproximadamente, e para uma melhor absorção será dividida em 5 partes. Amanhã voltaremos com a parte 2. Fique ligado, não perca nada, porque com certeza você será grandemente edificado. Que Deus abençoe em nome de Jesus.